Bom dia, gente! Quanto tempo! Bom dia! Tudo bom? Hoje falaremos, pessoal, de tarô e bruxaria, dando continuidade à nossa querida série que não foi assim muito certinha, né? Porque foi 22 dias com tarô, mas eu tive que interromper, então não foi 22 dias, foram alguns dias e agora a gente tá continuando, mas o nome da série é 22 dias com tarô, falando sobre tarô e bruxaria do nosso querido tarô das deusas universais, onde são tarôs que trazem só deusas. E o último que a gente falou tá aí no IGTV, que foi sobre a deusa Hecate e o arcano 9, o eremita, muito legal. Tem todos os arcanos também no canal do YouTube e também no IGTV, os arcanos anteriores, tá, gente? E hoje nós vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre o arcano 10, a roda da fortuna, com a deusa Arianrhod, que é uma deusa que eu amo muito, e esse arcano é lindo, para vocês verem. Olha que linda a Senhora da Roda de Prata, Arianrhod. É uma deusa muito poderosa, viu, gente? É uma deusa galesa. E muitas pessoas não conhecem, né, realmente, assim. Ela é uma deusa muito famosa, deixa eu aumentar o volume aqui. Ela é uma deusa muito famosa, mas ela não é uma deusa muito, assim, conhecida realmente pelas pessoas profundamente, né? Quando a gente começa, assim, a gente fala, Arianrhod, porque a gente vê muitos celtas, né? E ela é galesa, celta, Irlanda, todas essas coisas, todos esses lados do mundo, né? Então, a gente vê bastante citações dela, mas a gente não vê um culto real a essa deusa. Eu conheço algumas pessoas que têm um culto a ela, mas são pessoas mais ligadas realmente ao panteão céltico-germânico, ao panteão irlandês, ao panteão gaulês, tá bom? Mas ela é uma deusa muito grandiosa e que, na minha opinião, tem muita ligação com a Roda da Fortuna, que é o nosso arcano 10. Né? É maravilhoso este arcano, ele fala sobre a roda da vida, né? Ele fala sobre os ciclos. A gente poderia até colocar numa visão pagã esse arcano como a própria representação da roda do ano, né? Os ciclos de vida, morte e renascimento, não só dos deuses, mas também na natureza e também as estações do ano, né? Então, a roda da fortuna, o arcano 10, ele é um arcano que fala sobre os ciclos, sobre a vida, sobre a natureza, sobre inclusive tudo aquilo que nós bruxos e bruxas cultuamos e reverenciamos. Fala inclusive também do movimento de descida e subida. De uma hora estamos em cima, uma hora estamos embaixo. Nunca a vida é estanque, nunca a vida é simplesmente isso que a gente vê e do jeito que a gente quer. Então, a roda da fortuna, o maior ensinamento dela é esse, de o eterno movimento. Nunca nada está totalmente parado. As coisas estão em movimento o tempo todo, inclusive dentro da nossa vida e dentro de nós. E isso que a roda da fortuna vem enfatizar, porque independente do movimento que a roda faz, de subida e de descida, né, ela nunca volta para trás. E o eixo tem que estar muito firme. E qual é o eixo de uma roda? Porque quando a gente tem uma roda, algo precisa estar fixo neste objeto para que ela possa girar de forma coesa, de uma forma fluida, né? E qual é isso? Que objeto é esse? É o eixo, né? E a gente consegue ver, aqui não dá pra gente ver direitinho, mas o eixo da roda da fortuna. Bom dia, Alexia. Bom dia a todos que estão entrando. O eixo da roda da fortuna, ele é o quê? Nós mesmos. A nossa própria essência, tudo aquilo que a gente constrói e descobre com o girar das rodas, né? Dentro do paganismo a gente fala, quantos anos você tem? Eu, no caso, eu tenho 29 rodas, né? 29 rodas, eu tenho 29 anos, são 29 primaveras, 29 ciclos, né? Então, quantos anos você tem de bruxaria? Eu tenho 17 rodas de bruxaria, porque as rodas, elas são a passagem do tempo, elas são o movimento, a própria roda do ano, né? Então, a gente tem na roda do ano, que é muito importante, também na roda da vida, e é uma coisa que a Arianrhod está muito ligada, e ela vem falar também sobre isso, ela é uma deusa, senhora, regente dos ciclos, que é o que? A roda, ela nunca é simplesmente luz ou simplesmente sombras. Dentro da roda da fortuna,
Dentro da roda da fortuna, né? Dentro da roda do ano do paganismo e da bruxaria, nós temos então 8 festivais, assim, de uma maneira geral, 8 festivais, e metade, entre aspas, deles são a roda clara, que é os festivais de primavera e verão, e a outra metade nós temos então a roda escura, que são os festivais de outono e inverno. E então a roda, ela gira o tempo todo entre essas estações, entre a luz e as sombras, entre esse movimento. E nós acompanhamos esse movimento também. Então a gente não só celebra, né? Nós como bruxas, bruxos, nós não só celebramos. Deixa eu só tirar o som das minhas coisas aqui. Nós não só celebramos isso, mas nós também vivemos isso. E vemos isso dentro de nós. E ver isso dentro de nós é o quê? É a gente manter o eixo da roda sempre firme. É a gente manter o eixo da roda de uma maneira firme, a ponto dela conseguir se movimentar sem que ela se desintegre, sem que ela quebre inteira. E o que isso quer dizer na nossa vida prática? Quer dizer que os movimentos da vida, as experiências da vida, nós estarmos em cima e daqui a pouco estarmos embaixo, as experiências de estou feliz, estou triste, estou bem, estou mal, hoje não foi um dia bom, mas ontem foi um dia legal. Todo esse movimento de instabilidade, isso é a vida. E o eixo, ele é, na verdade, o que nós devemos ter para nos firmar nessa vida louca que a gente leva, né? Essa vida louca eu digo tanto cotidianamente, quanto espiritualmente também, que a gente sabe que quando a gente tem uma vida espiritual real, uma prática, a gente também não fica, ai, que legal, que gostoso, estou aqui vivendo espiritualmente, uhul. Não, na verdade, quando a gente vive espiritualmente alguma coisa, aquilo fica muito mais profundo. Qualquer situação cotidiana fica muito mais profunda e a gente consegue ver aquilo de uma maneira muito mais real. Então isso se torna muito mais difícil de ser vivido, né? Quando a gente coloca ali um conhecimento espiritual. Então a roda, ela é tudo isso. O importante da roda é manter o eixo firme. Porque quando a gente mantém o eixo firme, então, é a nossa essência que está ali, sempre à frente para enfrentar todos esses ciclos, para enfrentar não, né? Porque não é uma luta, não é uma luta. É isso que a roda também vai falar, para a gente passar por esses ciclos de forma natural, de forma fluídica. Por quê? Porque isso é a vida, né? E a Ariane Rod também é isso. E é legal que o nome, a gente já vai falar da deusa, tá? É legal que o nome dessa carta, em alguns baralhos não, né? Na maioria dos baralhos é a Roda da Fortuna. Mas é também conhecida como a Roda da Vida, né? É também conhecida como a Roda do Destino. Por quê? Porque a Roda da Fortuna, ela também vem falar do destino. Mas o que é o destino, né? Será que é a gente que faz o destino? Ou o destino é feito por outras forças universais maiores? Existe algo pré-determinado para nós? Ou somos nós que fazemos o nosso caminho chamado de destino, né? Coloquem aqui nos comentários para mim o que vocês acham. Vocês acham que a nossa vida ela é totalmente pré-determinada? Ou seja, já tem alguém, ou os deuses, né? Ou uma energia universal que já coloca tudo aquilo para você? Então você vai viver tudo isso porque isso está pré-determinado para você. Isso já foi decidido antes de você descer e está pré-determinado, ou não. Ou então vocês acham que não existe destino e tudo é a partir de nós, né? Tudo é a partir do nosso poder de escolha, do nosso poder de nos posicionarmos, do nosso poder de pensarmos, escolhermos e agirmos com relação àquilo. O que vocês acham? Por quê? Porque a roda da fortuna, ela é a roda do destino, né? Justamente por chamar a roda da fortuna, quando a gente se depara com esse arcano, a gente fala, caramba, a roda da fortuna, né? Geralmente a roda da fortuna, a gente fala, cara, é dinheiro. Será que tem a ver com dinheiro? Será que tem a ver com prosperidade, a roda da fortuna? Só que daí a gente descobre, com o tempo, que fortuna é uma deusa, que é a deusa do destino. E então a gente fala, caramba, a roda da fortuna, a roda do destino, a roda da vida, a roda de como tudo funciona, certo? Os ciclos de ir e vir, de começo, meio e fim, né? De que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, mas isso gira o tempo todo. Gira o tempo todo. Então,
eu sempre vou estar em cima e sempre vou estar embaixo, e essa é a vida, esse é o movimento que a gente tem que fazer e deixar fluir dentro da nossa vida, né? E daí, quando chega no tarô das deusas universais, a gente fala, caramba, a roda da fortuna, se fortuna é uma deusa, por que não é fortuna que está retratado aqui? Né? Porque Fortuna tá retratada em outra deusa nesse baralho, gente, maravilhosa também, tá? Ela tá nos arcanos menores, que a gente não vai debater aqui, mas eu tô pensando em fazer algum trabalho com os arcanos menores, porque tem muitas deusas pra gente falar. Então deixem aí nos comentários também se vocês querem que a gente, sei lá, que eu desenvolva alguma coisa depois que acabar os 22 arcanos maiores, com os arcanos menores desse baralho, para que a gente possa continuar esse estudo de deusas e o tarô, tá bom? Porque nos arcanos menores também tá recheado de deusas maravilhosas que eu adoraria falar delas para vocês. Mas a Ariane Rod, ela é uma deusa muito, como eu falei, ela é uma deusa galesa, né? Gaulesa, galesa, enfim. Ela é uma deusa desses lados dos celtas, dos irlandeses, dos gauleses, né? Uma deusa da Gália. Então, ela tá muito ligada com todos esses povos irlandeses e celtas, né? Que, inclusive, esses povos, eles são a base aí da bruxaria moderna que a gente conhece hoje, conhecida como Wicca, né? Então, ela é uma deusa muito importante e que se liga muito à roda da fortuna, né? A Alexia tá falando aqui com relação ao destino. Eu acho que tudo é causa e consequência, assim, isso é até uma lei hermética, né? A lei de causa e efeito. Podemos ter um destino, mas nossas escolhas vão afetar o nosso caminho positiva ou negativamente, nos deixando mais próximos ou mais distantes desse objetivo. Exatamente, Alexia, eu compartilho da sua visão. Eu acredito que existe um destino, eu acredito que existe algo pré-determinado para nós. Pré-determinado no sentido de há coisas que a gente precisa passar na vida. Entendem? Tem coisas que não vai ter como a gente fugir. Independente das nossas escolhas, independente dos nossos posicionamentos, eu acredito que há coisas na vida que a gente não consegue fugir. Porque são realmente desígnios universais para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que em algum momento a gente chegue mais perto do nosso objetivo essencial. Que é o quê? Que é colocar a nossa essência real no mundo, que é fluir no girar das rodas com o eixo firme. Porque existem os deuses, eu acredito que existe uma energia universal que rege tudo isso aqui, né? Mas eu acredito também que não é totalmente isso. Também não dá pra gente colocar totalmente... Voltou. Mas eu acredito, pessoal, que a gente também tem uma parcela de ação muito grande. Não gosto da palavra culpa, né? A gente também tem uma parcela de ação muito grande, como a Alexia colocou. As nossas escolhas vão afetar este destino, né? Positivo ou negativamente. Nos afastando ou não, ou nos aproximando desse objetivo, dessa reta final. Se é que existe uma reta final, uma meta final, entendem? Tem uma live... também no IGTV, falando sobre o destino ou livre-arbítrio que eu fiz com a minha irmã de caminho, Tati Aracne, pro quadro Tecendo Seu Voo, que já acabou, mas os vídeos continuam aí, tanto no IGTV quanto no YouTube, então procurem que vocês vão gostar, que é a gente debatendo realmente sobre essa questão do destino e livre-arbítrio. E é muito legal a gente falar sobre isso aqui, porque a roda da fortuna, ela é também a roda do destino, é a roda da vida, é aqueles momentos onde você fala, caramba, será que isso é coincidência ou sincronicidade? Ou então, tô passando por esse momento de novo. Um dos ensinamentos da roda da fortuna é: se você está passando por isso de novo, é porque você não aprendeu a lição da primeira vez. Né? Então, situações repetidas na sua vida, a roda da fortuna vem falar que você precisa fazer a lição de casa de uma forma melhor, porque então você não aprendeu o que precisava aprender. Por isso você está passando por isso de novo. Por isso que a roda gira, a roda gira, a roda gira, e a gente sempre para no mesmo lugar quando a gente fala de situações repetidas na nossa vida, pessoas tóxicas repetitivas na nossa vida, e não só coisas ruins, né, pessoal, mas coisas boas também que se repetem na nossa vida. Lembrem-se, não devemos nos responsabilizar o outro pela culpa ou pelo mérito de alguma coisa. Independente de existir um destino, a gente é que gira na roda
da fortuna, na roda do destino, né? Por isso que é importante a gente ter o eixo, porque se a gente tem o autoconhecimento, se a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer do nosso caminho, onde a gente quer chegar, e aprende com o girar da roda a fluir nessas experiências de ir e vir, de declínio e de ascensão, a gente consegue fluir na roda, fluir na vida, fluir no nosso destino, porque sempre estaremos em paz e em conexão com o nosso eixo, o eixo da nossa roda. E o que seria o eixo da roda? O eixo é ele que faz o movimento da roda acontecer. É o eixo que faz o movimento da roda acontecer. Então, se o eixo não tá firme, a roda ela vai girar toda... sabe? Vai girar toda torta. Não vai acontecer um girar fluídico. Vai acontecer um girar torto. Vai acontecer um girar que tem barulho. Vai acontecer um girar não leve, não fluídico, algo pesado, né? Então, por isso que é necessário a gente ter o eixo firme. Porque é o eixo, nosso verdadeiro eu, que vai determinar como nós vamos viver os acontecimentos da vida, os ciclos da vida, os acontecimentos da roda da fortuna, né? A gente está em cima e a gente está embaixo. É muito legal que nos tarôs tradicionais, que a gente não vai entrar muito no mérito aqui, nos tarôs tradicionais, como por exemplo o clássico de Marsella, na roda da fortuna a gente vê muito um simbolismo egípcio, que eu acho bastante bacana, que a gente vê três seres, né, na roda, que também podem representar passado, presente e futuro, né? E é muito interessante a gente ver que o tempo na roda da fortuna, ele se mistura, né? Não é algo linear. A linha do tempo na roda da fortuna não é reta, é uma roda, né? E exatamente por isso essa deusa maravilhosa, Arian Rod, veio retratada nessa carta. Por quê? Arian Rod, ela é a deusa da roda de prata. Ela é a deusa da roda da vida. Ela é a deusa também da lua, tida como deusa da fertilidade, tida como deusa dos partos, tida como uma deusa do mar. Ela era uma grande divindade antigamente, né? Ela tinha um culto real. As pessoas realmente cultuavam Arian Rod. Ela é tida como eu falei, uma deusa lunar, por isso a senhora da roda de prata, porque associavam ela à lua cheia, né? Então, os ciclos, não só da mulher, mas os ciclos do tempo, né? As fases da lua também estão muito ligadas à passagem do tempo, à passagem das coisas, e também à roda da fortuna, obviamente. A própria lua tem uma hora que ela está crescente, cheia, que é o seu plenilúnio de luz, né, o seu ápice de luz ali, e depois ela vai minguando, ela vai declinando e vai indo à escuridão, e isso vai de novo, e de novo, e de novo. Então, é exatamente isso. A Arian Rod é tida como a senhora da roda de prata. Não só a roda de prata da lua, mas a roda de prata da vida. Porque para os gauleses, Arian Rod era uma faceta, podemos dizer assim, de uma outra deusa que também é uma via de mão dupla. Então, ela é a faceta de uma deusa e aquela deusa também é faceta dela. É meio que são duas em uma, que se chamaria Owen, né? Eu acho que é assim que se fala. A deusa que é a senhora da roda dourada, que é a senhora do sol, que é tida como a donzela primaveril, que é aquela que faz contraparte com Arian Rod, a senhora da roda da noite, da roda de prata. Ela também está muito ligada com processos de magia, Arian Rod, e também processos da noite. Ela é uma deusa, inclusive, que rege o movimento de vida, morte e renascimento, né? Nesse passo ela é muito parecida, inclusive tem uma parte do mito dela que eu faço uma relação muito legal com Freya, né? Que Freya, para quem não sabe, é uma deusa viking, uma deusa nórdica maravilhosa, muito antiga também, e ela é também responsável pelos mortos. Todo mundo fala, ai, Freya, a deusa da beleza e do amor e papapá. Também, mas ela também é a senhora dos mortos, ela também é a senhora que recolhe os corpos daqueles que morreram em batalha, né? Junto com Odin, no caso de Freya. E no caso de Arian Rod, então, ela não recolhe com ninguém, ela recolhe sozinha. Mas ainda assim, os corpos dos caras, das pessoas que morrem em batalha, são de Arian Rod. Então ela vai, ela recolhe e ela leva para um lugar específico chamado de
Ai, gente, são nomes celtas, eu não consigo pronunciar, tá bom? Mas eu coloco pra vocês nos stories, eu coloco pra você nas historinhas o mito dela, coloco todos os lugares lá que acontece tudo. Eu esqueci o nome, mas é um lugar tipo, o lugar dos mortos pra eles, né? O lugar dos mortos leva e então essa alma fica no Carcide, né? E Cid é um nome muito interessante quando a gente fala de celtas, irlandeses, porque Cid é como se fossem os seres elementais, os seres espíritos da natureza, como se fossem espíritos, né? Não nesse sentido de fadinha, bonitinho, mas também, mas para eles o Cid era um reino espiritual de seres, né? Que eram inclusive ali muito ligados aos próprios deuses e deusas, né? Então ela levava essas almas ao Carcide, que fala, que é onde essas almas que morreram iam se preparar entre uma encarnação e outra. E tudo isso então era desígnio, era responsabilidade de Arianrhod. Ela é uma deusa muito grandiosa, muito poderosa, também senhora do destino, também senhora do fio da vida. Ela era inclusive tida como uma deusa tecelã. E é muito interessante quando a gente pega esse conceito de divindade que tece, né? Divindade tecelã, que tece inclusive na roda da vida, né? Na roda de fiar, né? E é interessante que a gente que é da época de 90, assim, né? Ou até um pouquinho antes, a gente tem a Bela Adormecida, o conto da Disney, onde ela morre colocando o dedo numa roca de fiar, né? Daí você fala, caramba, que interessante, que mistérico que são esses desenhos, né? Muitas coisas que a gente vê, assim, depois a gente estuda, fala, nossa, quando eu era criança eu assistia um desenho assim, 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 era isso que eles queriam falar, sim. Né? A roda de fiar, o movimento de vida, morte e renascimento, porque as deusas tecelãs, as deusas que têm o poder de tecer o fio da vida no tear, que é sempre uma roda, né? Naquele filme As Brumas de Avalon, a gente percebe que a mãe da Morgana, né, ela atinge um estado alterado de consciência enquanto ela tá ali fiando, e fiando, e fiando, e fiando, e fiando. Porque o ato de fiar é um ato muito sagrado, da gente construir alguma coisa pelo fio, né, o fio da vida. Então as deusas fiandeiras, elas eram conhecidas como tendo o poder da vida, tanto dos humanos quanto dos deuses. E Arianrhod, ela era uma deusa tecelã, que cuidava do fio da vida das pessoas, que cuidava dos ciclos, que cuidava do nosso destino, né? Arianrhod, ela é muito maior do que isso, ela é uma deusa grandiosíssima, ela está num mito muito interessante de contos irlandeses, e eu aconselho muito que vocês vão pesquisar essa deusa, se aprofundem nela, porque ela é maravilhosa, e eu não acho assim... Eu acho perfeito a representação dela para essa carta, muito embora a gente fale, a Roda da Fortuna devia ser a deusa Fortuna, então, né? Que é por isso que a Roda da Fortuna recebe esse nome. As pessoas acham que é por causa de dinheiro, de prosperidade, que a Roda da Fortuna vem falar de dinheiro, mas não necessariamente. A Roda da Fortuna vem falar do destino, das nossas experiências, dos nossos ciclos. E Fortuna é uma deusa. Então acham as pessoas, devia ser Fortuna aqui. Tá bom, devia, seria legal. Mas Arianrhod também é uma deusa que se encaixou perfeitamente nesse arcano, por causa de toda a sua regência, como uma deusa toda grandiosa, a senhora da vida, da morte e do renascimento, a senhora dos ciclos e a senhora que constrói, que fia, que nos ajuda, como a gente estava falando aqui, a tecer o nosso destino. Então não é nem só os deuses, nem só a gente. Se a gente for pesquisar, ver, sentir, a gente percebe que é um caminho em conjunto, tá? Vamos ver aqui os comentários. Carolina falou, incrível como essa carta bateu muito no momento aqui. Nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Sair do papel de vítima. Assumir sua própria roda. Linda essa sua última frase. Assumir a sua própria roda. Isso é muito, muito incrível e profundo, né? Pra gente assumir a nossa própria roda, a gente precisa então fluir e sermos o eixo firme que essa roda precisa. Porque lembra, se a gente não for o eixo firme, essa roda ela vai girar toda desengonçada. Então, quem define o girar, se é um girar bonito, se é um girar fluídico, se é um girar leve, é o nosso eixo. Se esse eixo ele estiver firme, nós com certeza vamos fluir
neste girar da vida, nessas experiências. Conseguiremos passar pelos inícios, pelos fins, de uma forma muito mais fluídica. Conseguiremos entender por que estamos em cima, por que estamos embaixo em determinado momento. E que é necessário a gente passar por esses momentos. Não é porque agora está tudo ruim, ou agora está tudo mais fechado, agora está tudo mais introspectivo, as coisas estão mais difíceis, né? Porque a gente percebe, a gente que vive a roda, a gente percebe que nas luas minguantes, negras, né? No inverno e no outono, na parte escura das coisas, quando a gente está falando do declínio, as coisas na nossa vida também declinam. Não é só um declínio exterior da natureza, porque a natureza está invernal, porque a natureza está mais escura, porque a lua não está aparecendo, então menos luz existe na noite, né? Mas isso também acontece na nossa vida. Isso é o arcano 10. Percebermos que estamos em conexão o tempo todo nessa troca de movimento com a vida, né? E que tentarmos ver e tentarmos fluir dentro deste movimento de declínio e de subida, né? Não colocarmos a culpa ou o mérito em outras pessoas, porque a roda é nossa, assumir a nossa própria roda e perceber que nem sempre que estamos embaixo é necessariamente algo ruim. A Ariane Rod vem falar para nós que os ciclos são necessários. Ela é a senhora da noite, ela é a senhora também da morte, né? Ela é a senhora que tem o poder sobre o reino infernal, sobre o reino do submundo. Assim como ela é também a senhora do parto, da vida, da fertilidade, né? Então a gente consegue... Ela é a senhora mãe, ela é a senhora da lua cheia, a roda de prata, né? Inclusive a roda de prata não vem falar sobre a roda da vida, não vem falar sobre só a lua cheia, né? Que seria então aquela bola de prata no céu para eles, mas também vem falar sobre o mundo deles lá, o mundo espiritual lá para eles, que era tido inclusive como uma roda de prata, que era ela que regia esse mundo espiritual. Então ela é uma deusa muito importante e fazer conexão com essa deusa e com essa carta é muito necessário para nós podermos entender os movimentos da nossa própria vida, né? Até mesmo os movimentos internos. Tem dia que hoje eu não tô muito bem, sabe? E tudo bem, não tem problema, você não precisa se forçar a estar bem, né? Mas também ninguém tem culpa de você não estar bem. O que você tem que fazer? Você tem que equilibrar. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Qual é o seu eixo? Mantenha o seu eixo firme, então você vai conseguir fluir entre os dias bons e os dias ruins, entre os dias mais equilibrados e os dias não tão equilibrados, né? Isso é muito importante. E nós, como pagãos, como pagãs, como bruxos, a roda da fortuna, ela é a roda do ano, ela é a roda da vida, ela é a roda do destino. Ela é o próprio movimento que a gente faz, é tudo que a gente celebra, né? A roda do ano é o nosso calendário de festivais. Então temos 8 festivais e, como eu falei no começo, metade da roda é roda clara, onde a gente celebra primavera, verão, onde a gente celebra a vida na natureza de novo, o poder do sol. E temos então 4 festivais, são 4 festivais de luz, 4 festivais no inverno, 4 festivais honrando, celebrando e vivendo a escuridão. Honrando, celebrando e vivendo a falta, honrando, celebrando e vivendo a dificuldade. Só por que a gente faz isso? Porque são ciclos, tudo volta. E se a gente não pode negar essa face, a gente não pode negar esse lado da roda, a gente não pode deixar o inverno e o outono de lado como se eles não existissem, a gente não pode deixar de lado as fases minguantes, as fases negras da lua. É tudo junto. Esse contexto de luz e sombras é a própria vida, é a própria roda, são os próprios deuses. Por isso que na bruxaria e no paganismo nós somos sempre ensinados, né, doutrinados, podemos dizer assim, a aprender a fluir nos períodos de luz e nos períodos de escuridão. Aprender a tirar o proveito máximo, o aprendizado máximo daquilo, de forma a viver aquilo e não a repudiar aquilo, né? Porque isso é a roda do ano, é essa nossa vivência na vida cotidiana. E é isso que a gente aprende. Então, é muito profundo essa carta no tarô. Tudo é cíclico, isso mesmo, arte com sabor... arte com sabor doceria. Isso, é isso mesmo, tudo é cíclico, exatamente, né? E então,
Se a gente deixar a nossa roda, o nosso eixinho bem firme, nosso eu firme, a gente vai conseguir então fazer com que o girar da nossa roda, o movimento que a gente faz na nossa roda, como se fosse um hamster, né? Lembra o hamster naquela rodinha dele, assim, ó? Se a gente parar de correr, a roda para. Qual é o eixo da roda do hamster? É ele. Ele todo em movimento ali, ó. Se ele corre de um lado, a rodinha vai para trás. Se ele corre de outro lado, a rodinha vai para frente. Então a gente é isso, a gente é um eterno hamster correndo nessa rodinha de prata de Arian Rod, né? Eu gosto muito de ver dessa forma. Essa carta é uma carta muito profunda, pessoal, Arcano 10, a Roda da Fortuna. Junto com essa deusa maravilhosa também. Eu amo esse baralho. Para quem não conhece, mais uma vez, Tarô das Deusas Universais, de Maria Carati. Os outros arcanos estão no IGTV e no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. As lives daqui de manhã costumam ser um pouquinho mais curtinhas. Como eu falei para vocês, eu estou um pouquinho longe porque eu tô trabalhando fora, então o meu tempo tá diminuído, mas eu não vou deixar vocês aqui. Eu sempre tô trazendo conteúdo, me esforçando para trazer conteúdo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E em outubro vai começar um curso de tarô completo comigo, autoconhecimento e forma de adivinhação. 8 meses de curso, teoria e prática. Quem quiser falar comigo, interessado no curso, venham, falem comigo no DM que a gente conversa, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, curtam, mandem para alguém que gosta. E é isso, deixem comentários, dúvidas que a gente vai conversando. Amanhã eu juro que eu vou tentar vir mais uma vez. Amanhã vai ser o Arcano 11, a força. E com a deusa, deixa eu ver aqui, porque eu sempre erro a deusa, então eu quero ver. Vem esse livrinho, né, nesse deck, vem esse livrinho aqui, pequenininho, né? O meu já está todo rasgado, coitado, porque faz muito tempo que eu tenho. Mas vem esse livrinho para que a gente possa ver, né, que deusa que tem em cada arcano. Então, e vem também uma mensagem. Então eu vou ler para vocês a mensagem da deusa Arian Rod. Sou Arian Rod, deusa galesa e soberana do karma, né, daquilo que volta, daquilo que você faz. O seu destino é minha roda de prata, que gira continuamente, às vezes a teu favor e às vezes contra você. E a força, que é o arcano de amanhã, é Ishtar, deusa Ishtar, a deusa assíria, da beleza, do poder, da feminilidade, da lua, da fertilidade, da beleza, do amor. Então vamos falar sobre a força, deusa Ishtar, que é uma deusa muito antiga, maravilhosa e que tem muito também a nos ensinar, principalmente fazendo relação com o arcano 11, que é um dos meus arcanos do coração. Amanhã eu virei falar com eles, amanhã eu vou vir falar dele para vocês. Eu espero que vocês esperem. Amanhã às 10, entre 10 horas e 10 e meia, tá, gente? Hoje eu marquei às 10, mas eu tive que vir às 10 e meia porque a minha conexão estava uó. Mas amanhã eu vou tentar fazer às 10. Entre 10 e 10 e meia, espero vocês. E todos ficam gravados no IGTV e vão lá pro YouTube da Caixa da Bruxa e se inscrevam no canal. Tá bom, gente? Um beijo. Um ótimo dia pra vocês. Gratidão pela troca, gratidão pela presença. Beijinho, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.